Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quarto programa da série Valores Afro-Brasileiros na Educação, vamos falar sobre matemática e culturas africana e afro-brasileira. Para este encontro, convidamos o professor da Universidade Federal do Ceará, Henrique Cunha Júnior, o professor do Colégio Municipal Zelita Rocha de Azevedo, em Macaé, José Marcos da Silva, e a consultora de História da África e Cultura Afro-Brasileira da Escola de Música de Dá, no Pelourinho, em Salvador, Wanda Machado. Participe você também do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Steve Biko foi um ativista negro que morreu na luta contra o apartheid. No Brasil, Steve Biko é o nome de um instituto cultural que desenvolve projetos de educação na cidade de Salvador. No Brasil dos séculos 19 e 20, o arquiteto Manuel Quirino e os engenheiros Teodoro Sampaio, Antônio Rebouças Filho e o irmão André Rebouças foram personalidades que marcaram a história do país com suas contribuições na área da matemática. Além de ressaltar essas e outras contribuições, organizações como o Instituto Cultural Steve Biko procuram criar condições para que estudantes negros possam desenvolver conhecimentos nas ciências exatas e tecnológicas. O Instituto Cultural Steve Biko é uma organização do movimento negro, que já tem 13 anos, a gente considera como 13 anos de ações afirmativas, e tem a perspectiva de promover a inclusão social da população afrodescendente a partir da educação, do resgate da sua ancestralidade. Nosso público-alvo são estudantes negros, de baixa renda, oriundos de escolas públicas. No curso pré-vestibular que é promovido pelo Instituto, os estudantes têm aulas de cidadania e consciência negra. É uma disciplina que justamente busca trazer elementos para os estudantes que venham a elevar a sua autoestima, venham a ter um reconhecimento do seu papel histórico. Você aprende, no nosso caso, a se conhecer melhor, a valorizar melhor a sua raça. Aqui foi que eu fiquei sabendo que a África não é só aquela coisa de um país que tem animais selvagens, que tem muito mais que isso, que não é só isso. Durante o debate em sala de aula, o desafio ao espírito crítico dos alunos é constante. Qual a impressão que vocês têm da presença dos negros dentro das áreas de ciência e tecnologia? Nossa sociedade é racista e exclusivista. Esse é o meu ponto de vista perante a inclusão de cientistas negros. E para lutar contra a exclusão científica e tecnológica, o Instituto Steve Biko criou o projeto Ogum Tech. Tem essa questão do Ogum, que seria o orixá mais relacionado com essa questão tecnológica, O ferro, o aço, Esse espírito guerreiro desse orixá tem uma característica próxima ao conhecimento científico e tecnológico. Um reforço firme, forte na área de ciências exatas e tecnológica, preparando para ingresso nas universidades públicas e particulares na área de ciência e tecnologia. Kênia Barbosa é ex-aluna do curso e hoje estuda Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia. O Steve Biko incentivou a não desistir de todas as dificuldades que tem durante todo o ano. Entendeu? Também eu tentar a primeira vez, foi a primeira vez que eu tentei e passei. Isso tudo o Steve Biko me ajudou muito. Não só com a questão de conteúdo, porque não é só isso que ele visa. Alan Jones é aluno do curso, já trabalha com informática e pretende prestar vestibular para a área de ciências da computação. A palavra-chave é identidade. Aqui no Instituto Steve Biko a gente aprende o que fomos, o que somos e o que queremos ser. E um povo sem cultura
sem história não é nada. A partir do momento que a gente aprende que fazemos parte da sociedade brasileira, que ajudamos a construir essa sociedade e que, no mínimo, estamos pedindo direitos iguais, a gente vai estudar com mais afinco para conseguir chegar lá e ocupar os espaços que são nossos. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Henrique Cunha Júnior, que, como disse na abertura, é professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, militante do Movimento Negro, ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, autor dos livros Tear Africano e Contos Afrodescendentes e também autor de artigos sobre a questão da cultura afro-brasileira, um deles que está presente no Boletim do Salto para o Futuro, que faz parte do programa de hoje. Quero começar com uma pergunta que vai ser a pergunta para todos, que é para a gente poder entender melhor o que é a afroetnomatemática, professor Henrique, o que a gente pode entender por afroetnomatemática. Bom, a afroetnomatemática é um conjunto de experiências históricas ligadas à matemática. As matemáticas têm uma base africana, elas são criadas dentro do continente africano, nós estamos reestudando essas matemáticas, estamos vendo a contribuição que ela pode dar para a sociedade atual. Outra coisa é a experiência vinda para o Brasil, aquelas coisas culturais que estão presentes na sociedade brasileira e conservam a base africana e que têm conteúdos matemáticos. Então, a afroetnomatemática são as experiências históricas baseadas no conhecimento matemático de base africana. Tá certo. Professor José Marcos da Silva, professor de matemática do Colégio Municipal Zelita Rocha de Azevedo, em Macaé, e também de informática no CETEP na Mangueira, no Rio de Janeiro. Pesquisador do Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, da Universidade Federal Fluminense. Sua área de pesquisa, diversidade, desigualdades sociais e educação. A mesma questão para o senhor. O que o senhor entende por afroetnomatemática? Como o professor acabou de falar, realmente é a área de pesquisa onde estuda os caminhos que levam os africanos e afrodescendentes à matemática e à informática. E também desenvolve conhecimento sobre ensino e aprendizado. E eu queria acrescentar que realmente, através da afromatemática, dá uma base para que as populações afrodescendentes tenham conhecimento a partir da sua própria origem, usando os meios de que eles vivem para poder criar a sua formação, ter a sua formação e com isso, esse incentivo, saindo da origem dele, como foi mostrado ali no vídeo, dá uma força, uma vontade do aluno cada vez mais crescer, tentar mais descobrir, tentar mais incentivar, porque uma vez que nós, os negros, os afrodescendentes, já somos excluídos assim, em termos na sociedade, a gente não tem assim, muitos valores, né? A gente já se sente assim, um pouquinho reprimido devido às circunstâncias, o nosso fator social, a nossa criação, sempre com aquela dificuldade, então nos faz com que a gente se fecha dentro do nosso eu e não tem como uma perspectiva de crescimento. Então, através desse estudo, descobrindo a partir da sua origem, esse seu crescimento, faz com que a gente consiga se levantar e daí partir, como o caso daquela professora que já está na faculdade, né, que foi colocada. Eu acho assim uma coisa muito importante, deveria de ser divulgado isso, não só na comunidade afro, como também no nosso centro mesmo, por exemplo, no Rio de Janeiro, as cidades do Brasil, e incluindo essa matéria, essa maneira de aprender, de estudar, eu acho que seria muito importante essa parte. Que é a proposta da Lei 10.639, né, de incorporar as culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas públicas. E deveria ser mais divulgado também nos nossos livros didáticos, né? Que a gente não encontra isso nos nossos livros. Passa pelo material também didático, né? Eu quero passar para a professora Wanda Machado, como disse, professora e pesquisadora em educação e especialista em História e Cultura Africana pela Universidade Federal da Bahia, consultora do projeto educativo Irê Aió, na Escola de Música de Dá, no Pelourinho, e também Grãos de Luz Griot em Lençóis. Tá certo? Autora de livros e artigos publicados em coletâneas e revistas especializadas sobre a cultura afro-brasileira. A mesma questão para a senhora, professora, o que a gente pode entender por afroetnomatemática? Bem,
afroetnomatemática, com certeza não é a matemática que eu vi e que não gostei. Então, a afroetnomatemática, ou como nós chamamos na idade, a educação matemática, ela funciona como uma ferramenta para resolver os problemas do cotidiano e começa com a noção que a criança tem de si próprio, a ideia que ela tem de si próprio, o respeito que ela tem por si próprio, o respeito que ela tem pelo outro. Portanto, a afroetnomatemática, ou a educação da matemática, como nós falamos, ela tem a ver basicamente com a convivência. Ou seja, é uma matemática que ela não começa com os números no papel, ela começa com os números na cabeça, ela começa com o movimento do corpo, com o respeito pelo movimento do outro, com a ocupação de um espaço, de um lugar, e principalmente com essa dimensão do conceito que ela tem de si. É com essa educação matemática, ela tem um compromisso com a beleza, com um jeito de ser e de estar no mundo que possa ir afetando a outras crianças, inclusive elas levam para casa essa possibilidade de embelezamento. Parece um tanto distante, né? Número, beleza, matemática, educação matemática, mas não, está tudo muito próximo. É uma desconstrução da ideia de que matemática está nas ciências exatas, você está trazendo para as humanas também, né? Do dimensão do ser humano, né? Ok. A Ivoneide de Goiás é a primeira participação do programa de hoje. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide do Telepoço, Cora Coralina, da cidade de Goiás. E a pergunta foi feita pela professora Aparecida. A afroetnomatemática usa a história para mostrar o sucesso de muitos negros no que se refere à matemática. Como nós, professores, poderemos ter acesso a materiais que nos possam dar suporte para provar que não existe dificuldade genética no negro para o aprendizado da matemática, já que estes não são encontrados nos livros didáticos. Boa noite e muito obrigada. Muito obrigada, Ivoneide. Muito obrigada, Aparecida, que fez a pergunta. Voltem mais vezes aqui ao programa. Professor Henrique, professor Marcos falava um pouco da dificuldade do material didático, né? Mas a Ivoneide traz uma outra questão, que há que se provar isso, é uma discussão também um pouco complexa, né? Não há a necessidade de se provar que não há dificuldade no aprendizado da matemática pela população negra. Eu acho que o que precisa é levar a cabo o que a professora Wanda estava nos ensinando. Precisa se praticar a matemática, precisa se desmistificar a matemática, precisa usar a experiência do aluno, a experiência cultural das civilizações africanas, as experiências que nós desenvolvemos no nosso cotidiano e mostrar que ali existe conteúdos matemáticos. Transformar essa experiência numa coisa que possa resolver problemas tanto de números complexos como problemas simples, né? O que tem acontecido com a população de descendência africana é que a gente luta constantemente com o racismo. E o racismo tem levado as pessoas a ainda pensar que existe alguma incapacidade mental, alguma coisa que estaria ligado à cor, que estaria ligado ao gene africano, né? Então, eu acho que também teria-se que fazer um percurso aí bastante dentro das ciências biológicas e mostrar que a ciência biológica demonstra que não existe nada que venha a depor contra a civilização africana, contra os descendentes de africano. Eu acho que temos que balancear que as coisas não estão somente ligadas à matemática, mas ao conhecimento de uma forma geral e desmistificar um certo número de conhecimentos. Eu, por exemplo, quando começo a trabalhar etnomatemática, eu às vezes começo por a coisa do alfabeto. Eu pego, por exemplo, alfabetos africanos e distribuo para os alunos. Eles perguntam, mas isso é africano? Eu falo, africano, né? Porque há um certo mito da questão da escrita. Então, quando você mostra um certo número de escritas africanas e tudo, as pessoas começam a refletir que faltou-lhes informação, que faltou-lhes conhecimento sobre as questões de origem. Aí depois você vai para a matemática e vai também nessa questão dos exercícios possíveis da matemática. Vai, por exemplo, nós fizemos aí jogos simples de matemática a partir de jogos africanos,
coisas de composições gráficas dentro das artes, vai fazendo o conjunto da geometria e aparecendo de uma forma mais espontânea, de uma forma lúdica, de uma forma que leve à compreensão do mundo a partir da matemática. A participação agora é da Ádila, do Tocantins. Olá. Olá, boa noite. Segundo o boletim, o professor Henrique Cunha Júnior nos coloca, né, que a afroetnomatemática é a área de pesquisa que estuda os aportes africanos e afrodescendentes à matemática e à informática, como também desenvolve conhecimentos sobre o ensino e o aprendizado da matemática, da física e da informática nos territórios da maioria dos afrodescendentes. Os usos culturais que facilitam o aprendizado e os ensinos de matemática nessas áreas de população de maioria afrodescendente. Sabemos que em todos os cursos de graduação inexiste a temática africana ou de matemática não é diferente. Como podemos trabalhar, né, as contribuições africanas para a nossa formação e o que fazer para tornar mais visível a contribuição africana no uso diário da matemática dentro das escolas? Meu nome é Ádila, sou do teleposto da Escola Estadual Dom Domingos Carreiro, Porto Nacional Tocantins, sob a orientação da professora Orzefa Cavalcante. Boa noite a todos e obrigada. Obrigada, Ádila, pela sua participação no programa de hoje. Professora Wanda, a Ádila traz uma questão realmente importante. A senhora faz parte de um curso numa universidade que já discute isso em formação de professor. Mas a gente sabe que isso não é a realidade na academia como um todo. Nem todas as universidades trabalham dessa forma. Que sugestões ou indicações a senhora daria para a Ádila? Boa noite, Ádila. A colocação de Ádila, ela procede, né? E realmente, o que acontece? Pensar a cultura africana não significa um exercício complicado. Na verdade, a cultura africana, ela existe, mas é como se nós vivêssemos assim, no fundo do mar e desconhecêssemos o que é água. O que a gente percebe? No momento que a gente começar a respeitar o pensamento dessa criança, a cultura dessa criança, o que é que ela traz para a escola? Uma jovem socióloga me contou de que como foi difícil, ela sabia tudo lá na sua terra e quando ela começou a frequentar a universidade, ela se sentia uma ignorante. Porque ninguém sabia o que era légua, ninguém sabia o que era tição, ninguém sabia o que era uma quarta de farinha, por exemplo. E ela se sentia completamente ignorante no seu conhecimento matemático. Depende de que matemática nós estamos falando e para quem nós estamos falando essa matemática. Se essa matemática ela vai sair de uma discussão acadêmica para as escolas que estão no Brasil todo, que a gente não sabe aonde, né? Para crianças que têm uma percepção diferenciada, que tem culturas diferentes, que tem jeitos de estar no mundo que é diferente. O que nós pensamos neste momento, enquanto educação matemática, né, ou enquanto afroetnomatemática, é justamente perceber o que é que existe enquanto cultura africana que nós não sabemos. Existe uma prática, por exemplo, que é a prática da caixinha. A caixinha, ela é uma ideia do Exessu, que era uma forma que o africano e urubano ele usava para poupar dinheiro e comprar suas alforrias. Quer dizer, a compra de alforria é um bom assunto para se trabalhar na escola, para se discutir na escola, e depende muito da sensibilidade, do jeito de como você olha, de como você percebe essa história. Então, o que é que nós precisamos nesse momento? Eu vejo a atenção para a nossa história. Ok. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer o Awari, um jogo africano. Até já.